Você já se perguntou o porquê de não gostar ou se adaptar a um determinado conjunto de aspectos culturais à sua volta, na região da qual você vive? Ou uma razão inexplicável por possuir apreço por danças, músicas, idiomas ou culinária, oriundo de regiões ou grupos de povos específicos e que estão longínquos em relação a você? Não raro observamos pessoas, isto pode incluir você e até mesmo um amigo ou parente, que não compactua com ações, condutas ou até mesmo perfis culturais praticados em sua região, sentindo indiferença ou até mesmo a repulsa e por algum motivo desconhecido, sentindo internamente algo como um chamado por ações culturais de regiões da Europa, Ásia ou África. Para fins de exemplos e não tornar a compreensão muito difícil, irei usar o meu caso. De todas as regiões na qual é formado o nosso planeta, a que eu sinto uma maior aproximação e afinidade cultural são as regiões que formavam a antiga Casária, de maneira mais cirúrgica a região do Cáucaso e parte da Ásia Central, pois a familiaridade das tradições, culinária, cultura e, de certa forma, o clima e modo de pensar e agir dos povos dessas regiões são muito familiares às minhas condutas. Talvez isso se deva pelo tipo de formação e colonização na construção dos valores e tipos de sociedades que formam essas específicas regiões do planeta, que vão ao encontro quase automático com parcela significante do meu modo de vista e valores. Com base nisso, apresenta aos senhores e senhoras o conceito de memória ancestral, que trata-se de um conjunto de reações hereditárias transmitidas a um sujeito através de gerações por meio de genes. O termo é usado em psicologia e neurobiologia. A memória genética é um fenômeno que consiste em eventos biológicos de memória, condicionados pelo genótipo que ocorrem durante a evolução de uma espécie biológica. A palavra memória é usada em um sentido metafórico para se referir a uma propensão geneticamente codificada para certos comportamentos e padrões de ação que são rudimentos de mudanças evolutivamente importantes em uma espécie. Por exemplo, o medo de cair e as reações reflexas à queda de objetos são exemplos que refletem a resposta adaptativa evolutiva que deve estar presente em qualquer espécie de primata bem-sucedida, com uma grande massa corporal à superfície. A presença de memória foi confirmada por uma série de experimentos sobre a mudança de genes em seres vivos. A memória genética considera uma série de atos comportamentais inerentes a animais e humanos, em sua maioria na categoria de idade precoce. A memória genética permite que um recém-nascido preserve sua vida até que experiência suficiente seja acumulada. Os portadores de memória gênica são ácidos nucleicos combinados em cromossomos e genes que contribuem para o armazenamento e acúmulo de informações. Inclui ações inconscientes, sejam reflexos não condicionados ou um conjunto de ações fixas. A memória genética é característica de todas as espécies animais e é de primordial importância nos recém-nascidos em relação à memória fonética. Memória baseada na experiência adquirida individualmente e no aprendizado. Como consequência, a memória fonética é responsável pela informação recém-adquirida e pela experiência usada nas gerações futuras pela memória genética. Na interpretação moderna, as línguas são consideradas parte da memória genética. O fato de os humanos poderem ter linguagem é uma propriedade do sistema nervoso que está presente no nascimento e, portanto, é filogenética. Ao mesmo tempo, a percepção de um conjunto de fonemas é característica dos advérbios formados por meio da ontogênese. Na verdade, não há predisposição genética para um único idioma. Por exemplo, crianças de uma determinada região não são geneticamente predispostas a falar os idiomas locais. Isso refuta a relevância da memória de gene para o lamarckismo. De acordo com a teoria de Jung, em relação aos humanos, a memória genética é um inconsciente coletivo. Esta é a experiência dos ancestrais humanos, representada pelas estruturas nervosas do cérebro. Carl Jung também atribuiu alguns elementos místicos, conotações, associando-os ao termo. O conceito moderno refuta o pertencimento da memória genética à teoria do lamarckismo, em contraste com os biólogos do século XIX, que consideram a memória genética uma liga da memória e hereditariedade no curso geral do mecanismo de Lamarck.
Em 1881, Hilbert acreditava que a diferença entre memória psicológica e genética, no cerne do mecanismo geral, é que o psicológico não interage com a consciência. Gohren e Sinon, que desenvolveram teorias gerais da memória, mais tarde deduziram a teoria do engrama e identificaram os processos associados de engrafia e ecfória. Zielman dividiu a memória em dois tipos: genética e memória do sistema nervoso central. A interpretação dos biólogos do século XIX, no século moderno, não perdeu completamente seu significado, estando em nítido contraste com as teorias do neodarwinismo. No momento, a memória genética é geralmente considerada um conceito falso em psicologia. No entanto, cientistas renomados como Stuart Needham e Gerd Müller contribuem para o estudo da memória genética. E você, o que acha do conceito de memória de sangue? Você possui uma aversão à cultura na qual está inserida ou sente uma estranha aproximação de valores socioculturais com algum povo ou nação específica? Possui uma facilidade de inserção a uma língua ou demais padrões culturais e comportamentais que diferem ao local onde nasceu? Descreva na área de comentários. Esse conteúdo teve como suporte o amigo do canal Jan Wanders, repórter, editor e fotógrafo militar, além de grande colaborador e conhecedor em assuntos antropológicos e ufológicos. Siga-o no Instagram, @Jan_Wanders. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sino de notificações. Dessa forma você incentiva e colabora para o prosseguimento do meu trabalho.